Olá, amigos da prevenção, da segurança e saúde no trabalho do Brasil, das pessoas que têm o cuidado com a vida e a saúde dos trabalhadores. Eu conto com vocês nesse novo projeto do Sintespar para a gente falar de segurança e saúde no trabalho, para a gente falar para a sociedade da importância que é essa atividade tão gratificante que é para quem trabalha e importante para o Brasil. Para lembrar à sociedade que 15 mil pessoas ficam inválidas todos os anos por acidente do trabalho, sem contar as doenças no trabalho. E também das pessoas que ficam alijadas do processo produtivo, que atinge a toda a sociedade brasileira. Empresários, trabalhadores e toda a sociedade que paga os custos dos benefícios da Previdência Social. E para dar início a esse projeto, que eu quero contar com cada um de vocês que puderam nos ajudar, das pequenas empresas de segurança e saúde no trabalho, de consultoria, de assessoria, e desses que vivem da área de segurança e saúde no trabalho. Empresários da nossa área, empresários das empresas de EPI e EPC, equipamento de proteção individual, e das empresas de equipamento de proteção coletiva. Investir e falar mais de segurança e saúde no trabalho é importante para todos nós e para a sociedade brasileira. E para dar início, eu tenho o privilégio de receber aqui em Curitiba, com muito carinho, meu amigo Douglas da Guarda, da cidade de Divinópolis, cidade de uma das maiores poetisas do nosso país, que é a Adélia Prado, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1935. Eu tenho o carinho de ter lido, né, sobre a Adélia Prado, e tem um grande amigo também, alemão, que se chama Enilson Simões de Moura, que foi militante no movimento sindical no ABC Paulista, né, e é de Divinópolis, e hoje é presidente do Sindibast, sindicato da SEASA, das Centrais de Abastecimento de São Paulo, e uma pessoa que, se for falar do movimento sindical brasileiro, não tem como não contar a história do alemão, do meu querido amigo alemão, Enilson Simões de Moura. Com a palavra agora, conta a sua história aí, meu amigo Douglas da Guarda, como é que você chegou, como é que você virou palestrante de segurança e saúde no trabalho? Grande Adir, primeiramente, que honra, uma alegria muito grande estar aqui com você, na sua presença. Você, para mim, é uma referência no assunto em segurança do trabalho, é o nosso mestre, então que honra, satisfação. Venho lá da terra de Adélia Prado, Divinópolis, princesinha do Oeste, e com muita alegria participar desse projeto. Eu falo que se eu não falar de segurança do trabalho para as pessoas, eu deveria ser preso. É como se fosse uma omissão de socorro, né? E estar participando desse projeto e falando e contribuindo para a construção de uma maturidade, de uma cultura em segurança do trabalho, junto com você, para mim é uma honra, tá, Adi? Eu quero cumprimentar quem está nos assistindo, né? E todo o povo brasileiro através desse podcast, que eu acredito que vai rodar e vai ser sucesso. Eu quero aqui falar que o Douglas da Guarda é um mineirinho que lá nos seus 14 para 15 anos, no início da sua atividade laboral, lembrando que naquela época, aos 14 anos, podia trabalhar de carteira assinada, né? Hoje a legislação é diferente, tem o programa Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz, ele tem um padrinho, um acompanhamento dentro da empresa, ele não vai colocando a mão na atividade, né, Adir, logo de cara. Não pode trabalhar em local de risco. Justamente. Insalubre. Isso mesmo. Mas naquela época do meu acidente, que foi no ano de 92, dia 24 agora desse mês, completo 32 anos do meu acidente. E no dia 24 de julho do ano de 92, cheguei lá na empresa para trabalhar, pegava o serviço às 5 horas da manhã. E cheguei lá para trabalhar, eu recebi a orientação, que era para eu ir para uma outra máquina, trabalhar só 2 horas de prazo, só 2 horas. Esse só 2 horas que me pegou.
Iniciei minha atividade nessa máquina, que é orientação recebida, então eu fui para a máquina, que eu não tinha treinamento, que eu não tinha conhecimento. Iniciei minha atividade ali, estava rodando um papel que chama microondulado. Ele é 2 lâminas de folha, uma reta e uma que faz ondinha. E esse papel microondulado, ele molhou de cola, arrebentou. Eu gosto de brincar que niki, eu fui pegar a ponta do papel e colocar entre o cilindro, 2 rolos ali, esse cilindro puxou minha mão. Então, para você ter uma ideia, você que está acompanhando, se eu pegar uma régua escolar e colocar a régua entre um rolo e outro, a régua não passa, e a mão passou ali no meio. Como é rolo liso, né, ele não era uma engrenagem, ele não tem dente, ele puxou até que no rumo do punho, esse ossinho aqui do punho, chegou aqui e parou de puxar o Douglas. Mas ele continuou um motor industrial muito potente, ele continuou rodando. Eu não sei se o português seria isso, mas ela foi desluvando. A pele arrebentou de fora a fora e ela foi fazendo esse efeito aqui, ó, levando tudo para as pontas dos dedos. Aonde eu estava, eu não alcançava um dispositivo para desligar a máquina. E o menino que estava mais próximo de mim, naquela época, que era o Genuil, talvez uns 4 para 5 metros de distância, ele estava em uma outra máquina, eu agarrado na máquina, eu chamei por ele, Genuil, Genuil. Só que esse meu amigo lá, o Genuil, ele estava de costa para o meu lado e fazia uso de um plug, um protetor auricular. Eu agarrado aqui, Genuil, Genuil, e ele não estava nem me vendo e nem me ouvindo. Eu ia levar essa mão para ajudar a apoiar, para puxar essa, na hora eu escutei os ossinhos estralando, quebrando. Aí eu consegui pensar, falei, não vou levar, porque senão ela vai agarrar também. A minha reação foi movimentar com a mão esquerda, na tentativa de chamar a atenção do Genuil, e deu certo. Por um momento, ele virou, me viu naquele desespero, ele veio, desligou a máquina, aí chamaram os mecânicos, desparafusou os rolos, levantou o rolo e eu consegui tirar minha mão. Já viu quando faz garapa, que a cana sai do outro lado? A mão saiu mais ou menos daquela forma. E aí eu consegui tirar minha mão ali, eu me recordo que eu tinha um reloginho da marca Cássio, um reloginho pretinho, eu usava ele no punho direito, o reloginho subiu aqui para cima, cheguei perto do Orlando, um sujeito grandão, um amigo nosso, falei, desabotoa para mim. Na hora que ela ameaçou em desabotoar o relógio, a pressão dele caiu, eu teve que acudir ele. O Genuil, que foi o menino que desligou a máquina, desabotou para mim, não quero nem ver, não quero nem ver. Falei, não vou perder esse relógio. Aí eu mesmo coloquei o braço assim, desabotoei o relógio, coloquei ele no bolso e me levaram para o hospital. Daí então, Adir, começou uma nova fase na vida do Douglas. 14 para 15 anos, eu tinha um cabelinho grande, parecendo um Mogli, garoto da selva, começando a passear, né? Naquela época em Minas tinha muitas domingueiras, começando a passear para ver as capinhas de costela e de repente eu me encontrava com uma deficiência, aquilo tirou meu chão. E eu comecei a ficar mais moadinho dentro de casa. Não estava apaixonado ainda nessa época por ninguém? Não, assim, apaixonado ainda não, mas eu estava à procura de uma paixão. E aí começou a nova fase, Adir, na vida do Douglas. Nossa Senhora. Bom, gente, isso aí é só para a gente ter ideia, né, do que é. E aí, vem a emoção já. Mas essa é uma realidade que a gente não quer ver, né? E infelizmente acontece milhares de casos desses. Todos os dias acontece no Brasil inteiro, né? O Brasil tem um parque de máquinas obsoleto, né? Em várias partes do Brasil. Então, quando a gente fala da NR12 aí, da segurança das máquinas, proteção, né? de máquinas, equipamentos. O pessoal fala, mais uma coisa, né? Então, é importante esse teu depoimento, né? Para reflexão da importância que é, né? Então, fazer segurança e saúde de máquinas não é só isso. É muito mais. É cuidar da vida, da saúde, porque não podemos aceitar. Eu tenho dito hoje em dia que com tanta tecnologia que nós temos hoje no mundo, não pode acontecer mais. Perfeito, não podemos achar normal, natural que as pessoas percam o dedo, mão, braço. Ou a própria vida. Ou a própria vida no trabalho, né?
Adir, você falou aí, e assim, só complementando, o acidente de trabalho, né? Quando acontece um acidente de trabalho, não tem só uma vítima, né? A gente tem várias vítimas de acidente, infelizmente ainda hoje, nos dias de hoje, no ambiente de trabalho, acontece tantos acidentes, mas não é só uma vítima. Acredito eu que principalmente a família, né? Principalmente a família. Você falou a palavra emoção, e aí me veio à memória agora a minha família. Eu sei o quanto a minha família sofreu naquela época. Quando eu ainda estava hospitalizado, né, num primeiro momento não aconteceu a amputação. O médico comunicou, falou para mim que eu precisava chamar pelos meus pais, pedir para poder vir assinar um termo de responsabilidade, meu pai assinar um termo de responsabilidade para poder acontecer a amputação. E quando eu recebi essa notícia, não caiu, nesse primeiro momento, não caiu a ficha que eu vou ter uma deficiência. Naquele momento eu queria ficar livre da dor, né? Eu queria ficar livre da dor, uma dor insuportável, uma dor no osso que fica latejando, fica ferroando, e eu queria ficar livre dessa dor. Mas entrei em contato com a minha família. Eu estava na cidade, no caso aí, eu estava hospitalizado em BH, em Belo Horizonte, numa clínica ortopédica lá em Belo Horizonte, e eu moro em Divinópolis. Eu estava nesse primeiro momento, eu estava lá no hospital e não tinha nem meu pai nem minha mãe lá perto de mim. E aí o médico falou, entre em contato, pede para poder vir assinar um termo de responsabilidade. Quando eu liguei, a minha mãe, quando ela soube que o filho dela ia perder a mão, a minha mãe ela não teve condições de ir até a BH porque ela perdeu as forças das pernas. E foi o Anderson, que é meu irmão mais velho, e meu pai. E naquela época, o meu pai ele era um homem muito turrão, assim. Meu pai ele era mais reservado, mais fechadão. Ele nunca tinha chorado perto de nós, dos filhos. Meu pai ele escondia um pouco as emoções dele. E aí eu estava deitado, uma correntinha amarrada no braço, pendurada no teto, para escorrer uma secreção. O Anderson, meu irmão, chegou na porta do quarto e só acenou para mim. Ele não entrou, ele ficou lá no corredor do hospital. Eu dei um tchauzinho para o Anderson e meu pai entrou. Quando meu pai chegou próximo de mim, que eu levei essa outra mão e tomei a benção dele, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, que ele tinha acabado de assinar um termo de responsabilidade, que no outro dia eu ia para a sala de cirurgia para acontecer a amputação. Foi a primeira vez que eu vi ele chorando. Eu sei o quanto a minha família sofreu. Não só na questão emocional, mas também na questão de adaptação, né, Adi? Assim, porque agora tinha um adolescente ali, um jovem com adolescência ali, na flor da pele, ali na flor da idade, e com uma deficiência dentro de casa. Então, assim, tudo era novo, aprender a lidar com aquela situação. Então, não foi só a emoção. O aprendizado ali também foi um aprendizado de muitas dores e sofrimentos. Teve um aprendizado baseado nas dores e no sofrimento, que agora tinha um adolescente ali com uma deficiência. Então engana-se quem acha que o acidente ele só tem uma vítima. Não, principalmente a família é vítima, os amigos são vítimas, a própria empresa também às vezes é vítima, a sociedade num todo ela também é vítima. Então o acidente ele extrapola, né, a linha de que é uma só vítima, não é. E trazendo aqui ainda, né, a dor da família, que eu sei o quanto que a minha família sofreu, eu lembro que no primeiro dia que eu saí do hospital, quando eu recebi alta, eu lembro que a minha mãe foi servir o almoço para mim. Minha mãe foi colocar o almoço e meu pai virou e falou assim, não, Dita, não coloca não, deixa ele. Naquele primeiro momento, a minha mãe ficou sem entender, eu fiquei abafado com meu pai. Não, que maldade, por que não deixou minha mãe servir o almoço? Meu pai ele tem terceira série de grupo da época dele lá na roça em Minas, mas ele é um homem muito sábio. Meu pai falou assim, não, deixa ele colocar. E todos eles almoçaram, eu fiquei mais para trás, mas quando a fome apertou, quando a barriga doeu, eu não ia ficar com fome. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei o prato,
segurei o prato com um toquinho, destampei as panelas lá do fogão e eu servi o meu almoço. Eu descobri que eu dava conta. Foi o primeiro empurrão que meu pai me deu para a vida. Vai, filho, vai que você tem uma missão ainda pela frente. Vai que você consegue. Foi o primeiro empurrão que ele me deu para a vida. E dentre várias decisões, né, que meu pai e a minha família tomou na minha vida, a que eu vou falar agora eu faço questão de contar. Na época, eles queriam me aposentar por invalidez. E meu pai virou e falou assim, não, esse menino não vai aposentar por invalidez. Ele vai continuar trabalhando. E gente muito próxima de nós, gente até muito querida, que isso, Orange, tadinho dele, como é que ele vai fazer para poder trabalhar? Tadinho, como que ele vai fazer para poder dirigir? Tadinho, como que ele vai fazer isso, aquilo? Esse sentimento diminutivo, isso é péssimo para quem passa, isso é péssimo. E meu pai teve a coragem de ir contra muitos ali naquele momento e falar, não, esse menino vai continuar trabalhando. Maravilha. O meu pai era da vigilância sanitária, até para dar um fôlego em você. E você fez eu lembrar aqui de Cora Coralina, lá do Goiás Velho, fazendo homenagem aos nossos amigos de Goiás. Ela escreveu certa vez que o conhecimento você aprende lá na academia, você vai estudar, mas sabedoria se aprende com o povo. Com o povo. Então, eu uso isso nas palestras para falar para os técnicos de segurança que trabalham lá na empresa, né? Que aprender, ouça o trabalhador lá na máquina, ouça o trabalhador lá no corredor da empresa, ouvir, né? Hoje em dia tá Juliana Bley, o Thomas, muita gente aí falando a escutativa, ouvir mais as pessoas hoje, né? E em segurança do trabalho tem tudo a ver com isso, né? Perfeito. E os nossos pais, o teu pai tinha essa sabedoria já naquela época, né? Então, como é importante isso que você está falando. E assim, o meu pai, aí eu falo que meu pai, mas a minha família, né? Meus pais, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eles foram e são fundamentais no meu processo de reabilitação e no meu processo também do que eu faço hoje, que é levar a segurança do trabalho para as pessoas. Se não fosse essa atitude sábia do meu pai, da minha família, hoje eu não seria um multiplicador de saúde e segurança igual estou sendo hoje. Hoje eu me considero um multiplicador, né, de saúde e segurança. E eu devo muito isso ao meu pai, à minha família. Mas a minha família precisou passar pelo um sofrimento. E quando você fala que a segurança do trabalho é isso, né, no sentido de um relacionamento, de ouvir, né, segurança, ela vai muito além, né, Adir, do que uma engenharia, do que uma ciência. Eu costumo eu costumo dizer que segurança do trabalho, ela se resume em relacionamento. Quando a gente conversa, a gente está relacionando, isso daqui que está acontecendo agora, né? Esse projeto que vocês estão aqui agora, de levar a segurança através das ondas, né? Ou seja, através da internet, através da imagem, é um relacionamento. Falar de segurança, a própria abordagem comportamental lá no ambiente de trabalho, quando um colega faz uma abordagem para um outro colega, orientando, é um relacionamento. O próprio DDS é um relacionamento. Então, segurança, ela se resume em relacionamento e em um ato de amor, né? Porque segurança é um ato de amor. Cuidar de mim, cuidar do outro, deixar ser cuidado. Então, hoje, a minha família precisou passar pela dor para poder me construir no meu processo que eu sou hoje de ser multiplicador. Mas, e aí eu peço permissão aqui, Adir, para poder direcionar, né, a quem está nos assistindo. Você, trabalhador, você que está nos acompanhando, você tem a oportunidade de ser multiplicador de segurança do trabalho, de ser um protagonista em segurança, sem precisar pela dor, sem que a sua família passe pela dor que a minha família passou. Você tem a oportunidade de ser
protagonista em segurança sem precisar passar pela dor. Como se diz o meme, né? Se não tem as manhas, não entra não. Se não tem as manhas, não entra não. Não queira virar estatísticas de acidente de trabalho. Não queira passar. Olha, e tem muito acidente que não é de band-aid, né? Tem muito acidente que não é de curativo. Tem muito acidente que é fatal. Então não dê a chance para um acidente, né, te pegar. Não dê essa chance. Seja protagonista, seja multiplicador em segurança do trabalho. É muito importante isso que você está falando, porque quando eu falo, às vezes, nas palestras, conforme a palestra, da importância que é, né, porque atinge os empresários com custo, máquina, equipamento, horas perdidas, os encargos sociais que a empresa paga, mas a sociedade perde, e eu sempre falo, mas a mazela maior do acidente do trabalho fica com o trabalhador e sua família. Tanto é que você não vai ver nunca na grande mídia, né, uma imagem do enterro de um trabalhador que morreu acidentado no trabalho. Você não vai ver na grande mídia aí, ó, essas denúncias de acidente de trabalho, de má condição de trabalho. Então é muito raro, né, quando isso aparece. Então eu sempre digo para as pessoas, é nós, profissionais de segurança, que temos essa obrigação de tentar mostrar para a sociedade a importância que é muito mais do que você falou corretamente, é muito mais do que NR, que portaria, né? Perfeito. Hoje em dia, a fala do comportamento, né? Né? Retirando lá, a minha época, eu até escrevi esses dias para o Thomas, e acho que para a Juliana Bley também, para esses papas nossos, pesquisadores da segurança e saúde do trabalho, que na época que eu comecei, em 1976, trabalhando como supervisor de segurança, né, eu estou há 48 anos nessa área, a gente, quando preenchia a ficha de acidente do trabalho, a gente tinha que colocar lá embaixo, se foi ato inseguro, condição insegura. Era só isso. Depois nós começou a parar para pensar, né, eu entrei na Fundacentro em 1984, e essa discussão do ato inseguro, né, e que hoje é melhor a gente falar em comportamento. Né? E que o acidente não acontece ali, né? Tem técnicas hoje em dia, né? A árvore de causa que foi criado na França há 50 anos atrás, né? Hoje em dia já tem outros nomes, árvore de falhas, né? Então que você vai lá, claro que tem que ter técnica, né? Tem que ter conhecimento, porque senão a culpa do acidente vira Deus, Alá ou qualquer outro, né? Tem que ter metodologia para fazer análise, né? Então tem vários componentes que vai causar o acidente de trabalho. Perfeito. Mas se nós interferir nesse meio, nós podemos fazer a prevenção. Perfeito. E uma delas é o relacionamento, é o comportamento, até o tom de voz que se fala numa empresa com o trabalhador, né, com os líderes, né, a importância que é os líderes nas empresas, né, a forma como o técnico, o engenheiro, o médico do trabalho se comporta na empresa. Se comporta e aborda, né? Aborda esse tema. Né? É perfeito. E você falou da palavra comportamento, eu gosto sempre de citar, eu sei que dentro da segurança do trabalho a gente tem várias ferramentas, né, Adir? Ferramentas que são extremamente importantes para a gente poder cercar qualquer possibilidade de um acidente acontecer. Eu sei que a gente tem várias ferramentas, mas eu gosto sempre de citar 3 ferramentas, Adir. A primeira delas, e eu acho assim extremamente importante essas 3 ferramentas que eu vou colocar aqui agora, para se fazer segurança num ambiente de trabalho. E a primeira dessas ferramentas que eu vou citar aqui é a engenharia. Como assim, Douglas, a engenharia? Tudo que é máquina e equipamento que a gente tem lá no ambiente de trabalho, e às vezes até uma ferramenta que alguém projetou, que alguém desenhou, que a engenharia construiu, é pensando na segurança do trabalhador. Talvez um maquinário antigo, né, que não oferecia tantas condições, né, de segurança. Hoje, graças a Deus, a NR12 vem bem forte aí, bem firme, para que esse maquinário seja adequado, né? Mas, no modo geral, toda máquina e equipamento
que a engenharia construiu, que alguém projetou, que alguém desenhou, é pensando na segurança de quem está operando e manuseando. E nós temos também a engenharia pensante, que são os planejamentos estratégicos para produzir com qualidade e segurança. Então, graças a Deus que nós temos a engenharia a nosso favor para fazer segurança no ambiente de trabalho. A outra ferramenta, que são 3 que eu gosto de citar, a outra ferramenta que nós temos a nosso favor para fazer segurança no ambiente de trabalho é o sistema. E aí, como assim, Douglas, o sistema? Eu gosto de usar um exemplo bem prático, o Código de Trânsito Brasileiro. É um sistema que garante a nossa proteção enquanto motorista, né? Eu estou num cruzamento e eu estou dirigindo. Tem uma placa de pare. Para mim, eu sei que eu não posso passar ali de qualquer forma. Eu tenho que parar, olhar, obedecer a sinalização. Então, é um sistema que garante a nossa proteção. E na segurança do trabalho, não é diferente. Nós temos as NRs, as normas regulamentadoras. A empresa pode e deve ter a sua política de segurança. É um sistema que garante a nossa proteção enquanto trabalhador. Então, nós temos a engenharia a nosso favor, nós temos um sistema que são normas, regras, procedimentos de saúde e segurança. E a outra ferramenta, vou chamar de ferramenta, e aí eu já escutei gente falar assim, nossa, essa é a mais difícil. E eu ouso dizer que não é a mais fácil, é o comportamento. E o comportamento, ele é o mais fácil. Nós temos que deixar esse sentimento de que mexer com o comportamento das pessoas é difícil. Não é não. O comportamento ele é o mais fácil, sabe por quê? Porque ele depende só de uma pessoa. Ele depende de quem? Ele é individual, ele depende só de você. O comportamento, ele é decisão sua, é atitude sua. Então ele depende só de você. Então ele é o mais fácil, porque ele depende de você, ele é individual. E para ilustrar essas 3 ferramentas, nas minhas palestras eu gosto sempre de citar um exemplo que isso que eu vou falar agora foi em mídia nacional, na época ganhou uma repercussão enorme, então assim, não tem problema nenhum eu citar aqui, porque isso foi em mídia nacional, mas eu gosto sempre de perguntar assim, quem lembra do cantor sertanejo que morreu ele e a namorada dele? Aí normalmente eu dou uma pausa, o próprio pessoal já responde, Cristiano Araújo, porque foi em mídia nacional e todos nós sabemos do fato. Morreu por quê? E aí você que está nos acompanhando, provavelmente vai estar pensando, excesso de velocidade, não usava o cinto, a reportagem, não sou eu que estou falando não, se a gente pesquisar qualquer fonte de jornal aí a gente vai ver, a reportagem fala que ele estava, através da perícia, ele estava deitado no banco de trás com a namorada, excesso de velocidade, não usava o cinto, adulteração na roda, né, a roda do veículo, segundo a perícia. Você lembrar agora, mesmo, tinha mexido na roda, segundo a reportagem, o motorista era para estar no hotel descansando, estava lá no show, curtindo o show, excesso de cansaço, enfim, N fatores do comportamento, violou o sistema, regras, normas, procedimentos, né? Mexeu na engenharia da coisa, que é a adulteração da roda, aí a gente escuta muito aí num campo aí, né? Gambiarra, improviso. Outro dia eu escutei recurso técnico, mexeu na engenharia da coisa, né? Famoso jeitinho, né? Ou às vezes desobedecer à orientação do fabricante, mexeu na engenharia da coisa. Então, repetindo, N fatores do comportamento, violou o sistema, mexeu na engenharia, no caso é a adulteração na roda, causou a morte dele e da namorada dele. Por que eu faço questão de trazer essas 3 ferramentas extremamente importantes para a segurança? Porque um acidente pode literalmente acabar com uma vida ou acabar com o sentido da vida, que foi o que aconteceu comigo. Naquela época, aí me veio a memória agora, teve um episódio que eu passei, um momento que eu passei,
que eu ainda não estava legal com a deficiência, assim, eu estava num processo ali ainda de cura interior, vamos falar assim, estava num sofrimento terrível, né, em relação à perda da minha mão, e eu fui ao aniversário de 15 anos de uma amiga lá em Divinópolis, no salãozinho comunitário no bairro Santa Teresa, em Divinópolis. Fui ao aniversário dessa amiga. E umas 5, 6 meses para frente, tinha uma menina que nós estava trocando olhares. Uma hora dava covinha em mim, te quero. Outra hora dava covinha nela, também quero. Que é coisa de paquera, né? De jovem, adolescente. Só que o Toquinho, ele estava debaixo da mesa, ele ficava escondido, porque eu tinha vergonha. E a aniversariante chegou para mim e falou assim: Douglas, a minha colega quer te conhecer. Meu coração disparou, não de oba, vou conhecer uma menina, mas de medo da reação dela, porque ela não tinha me visto de corpo inteiro, porque o Toquinho ficava escondido. Mas o adolescente é muito esperto, eu falei sim para a aniversariante: traga ela até a metade do salão, que eu vou até a outra metade. E ela foi buscar a menina, e eu levantei, eu coloquei o Toquinho no bolso da calça, e levantei um pouquinho aqui, só para o pessoal de casa ver, e levantei com o Toquinho aqui, ó, no bolso. Niki, eu cheguei perto da menina e levei essa mão para poder dar os 3 beijinhos e conhecê-la. Eu só escutei o clássico sinal de não. A outra. Já viu quando desce de um passeio sem ver, que dá um frio na barriga? Quando eu escutei o sinal de não, que eu tirei o Toquinho do bolso e apontei para ela, o encanto acabou. Deu uma pressa nela de ir ao banheiro fazer xixi, eu vou no banheiro fazer xixi, cascou fora, correu de mim. A aniversariante ficou super sem graça, que menina boba, que menina boba. Eu fingindo que estava tudo bem, preocupa não. Vamos voltar lá, tomar um refrigerante, comer a coxinha engordurada. Mas naquele dia, por pouco, eu não saí do salãozinho comunitário no bairro Santa Teresa, em Divinópolis, e não me matei, Adi. Foi por muito pouco. Porque esse sentimento de ser rejeitado, isso é péssimo para quem passa, isso é péssimo. Não desejo isso para ninguém. Fui embora para casa chorando, pensando em dar até um fim na minha vida. E entrei no meu quarto, escondido, para que ninguém percebesse eu chorando. Fui para o meu quarto e deitei pensando em dar um fim na minha própria vida. Mas eu falo que ciência nenhuma no mundo explica o coração de uma mãe. Justamente nesse dia, Adi, a minha mãe entrou no meu quarto e eu fingindo que estava dormindo para ela não me ver chorando. A minha mãe entrou, passando a mão na minha cabeça e rezando e pedindo a Deus pelo filho dela que tinha perdido a mão, que Deus não permitisse com que ele sofresse. Hoje, eu falo com propriedade, naquele dia, as orações da minha mãe me salvou. Porque, eu vou repetir, esse sentimento de ser rejeitado por causa de uma deficiência adquirida por acidente, esse sentimento de ser rejeitado, isso é péssimo para quem passa, Adi, isso é péssimo. Por isso que, aonde eu passo, Adi, hoje, eu faço questão de levar a segurança do trabalho como um valor para as pessoas, como um valor, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu acredito firmemente, o dia que a segurança for de verdade um valor, nós vamos chegar no zero é possível. Eu usava a frase zero acidente, tirei até o acidente da frase. O dia que a segurança for um valor, nós vamos chegar no zero é possível, porque o dia que ela for de verdade um valor, nós não vamos mais cometer, entre aspas, que a gente acha que é pequenas violações, descumprir normas, regras, dar o famoso jeitinho para poder driblar ali a segurança do trabalho. O dia que ela for um valor, nós não vamos fazer isso mais. Aí sim nós vamos chegar no zero é possível. Eu não quero que ninguém passe, Adi, pelo que eu passei, pelo que a minha família passou. Hoje, se eu estou aqui hoje com você, batendo esse papo sobre segurança do trabalho, se hoje eu tenho viajado levando a segurança do trabalho para as pessoas, eu devo muito também à minha mãe, porque naquele dia a sensibilidade de mãe sentiu que eu estava pensando em dar um fim na minha própria vida por causa de ser rejeitado por uma pessoa,
né? E a minha mãe, naquele dia, intercedeu, ou melhor, ela interveio ali com as suas orações, né? E hoje eu estou aqui, eu devo muito também à minha mãe. Então, assim, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei e pelo que a minha família passou, Adi. É duro. Quem vê você brincar hoje, né? Não sabe o que passou lá no dia a dia, né? No início no início. Hoje você consegue lidar legal. Legal. Bem melhor que antes, né? Porque quem sou eu para dizer como é que você lida com isso, né? Mas é apaixonante a nossa profissão por isso, né? Porque nesses anos todos que eu atuo nessa área, eu vi muita coisa, né? Desde a obra da refinaria da Petrobras, em Araucária aqui, quando eu iniciei, depois barragem, né? Uma barragem de Salto Santiago, barragem de Foz do Areia. Então eu tive a infelicidade de estar presente em casos de acidentes graves. E nunca concordei, né? E eu, com 48 anos hoje em segurança e saúde do trabalho, até hoje eu fico indignado, né? Essa indignação, e com quase 70 anos de vida, eu ainda sonho que a gente pode fazer mais, que a gente precisa, né? Que nós, profissionais de segurança do trabalho, e em especial aos técnicos de segurança do trabalho, que é a minha profissão e que eu tenho o maior carinho, que a gente pode sonhar e pode fazer mais, e nós temos que ser protagonista, né? Não temos que ficar esperando que alguém faça, esperando que alguma autoridade tome uma atitude. Não, nós temos que ser protagonista e nós mostrarmos isso para a sociedade, né? Para criar essa cultura de prevenção. Quando a gente ajudou a criar lá a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, né? Inclusive o Armando, que nos representou nesse grupo lá, tem a lei, está lá a norma, mas pouca gente sabe que existe, né? Então, a importância da gente falar mais de prevenção, né? E nos grupos, né? As pessoas dão pouca atenção a quanto nós, um pouco unidos, podemos fazer, né? Com um pouco de união, nós criamos aí o movimento Abril Verde, né? Que dezenas de cidades no Paraná já têm o movimento, a lei, e você também criou lá em Divinópolis, lá também, né? Então, Adi, se me permita, eu quero, nesse momento aqui, até assim, de uma forma bem humilde, bem singela, mas eu quero te prestar uma homenagem. Por que, Adi? Você não tem noção, assim, ó, desse coração sonhador que você tem, e um coração sonhador na questão de segurança do trabalho, de buscar sempre a melhoria em segurança, um ambiente livre de acidente. E esse coração sonhador que você tem, Adi, talvez você não saiba assim, mensurar o tamanho do bem que você faz para o pai de família, para uma mãe de família, para um cidadão trabalhador. Eu quero te prestar uma homenagem no sentido assim, há quem diz que as mãos são as ferramentas naturais que a gente tem, né, Adi? Até mesmo pela funcionalidade que ela tem de fazer uma pinça, de às vezes apertar, de torcer, de desapertar, de apertar. Elas realmente, as mãos são umas ferramentas naturais. Mas eu digo mais, as mãos são mágicas. É o membro do corpo humano que mais se transforma em coração, embora eu não consiga fazer o sinalzinho do coração, mas quando a gente faz um ato solidário, naquele momento, as mãos estão se transformando em coração, estão se transformando, né? Quando você abençoa uma pessoa, quando você faz um ato solidário, as mãos estão se transformando em coração. As mãos se transformam em palavras, né? Por exemplo, um momento trágico, um velório, você não sabe o que você fala, quando você vai lá, você abraça
a pessoa, naquele momento as mãos estão se falando. O abraço é as palavras que não conseguimos dizer. E as mãos falam. As mãos são engenhosas, é o cérebro que cria, mas é ela que vai lá e confecciona e faz acontecer, né? As mãos são mágicas. Agora, através das suas mãos, Adi, como prevencionista, através das suas mãos e de tantos outros prevencionistas e protagonistas em segurança do trabalho, vocês têm causado um bem enorme para um pai de família, para uma mãe de família, para uma vida. Vocês têm causado um bem enorme. Quando eu perdi a minha mão, né, lá na época do meu acidente, que eu tive todo um sofrimento, tanto eu quanto a minha família, eu nunca imaginei na minha vida, antes do acidente, que eu iria fazer uso de um negócio desse aqui, ó, que é uma prótese mamomecânica. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um objeto desse aqui, uma prótese. E tem muita gente que vocês conseguem, através desse protagonismo de vocês, tanto você, Adi, tem muita gente que você consegue evitar que usa um negócio desse aqui, ó. Quanto mais você fala em Abril Verde, movimento Abril Verde, quanto mais você fala de segurança, quanto mais você sonha, você está contribuindo para que outras pessoas não machuquem, não morra e não faça o uso de um negócio desse aqui, de uma prótese, e que não é nada legal de usar. Então, assim, eu queria aqui aproveitar, né, a audiência desse novo projeto que você está desenvolvendo. Eu queria aqui, assim, te agradecer. Eu queria prestar uma homenagem. A gente se curva diante de várias celebridades, né, artistas, e eu queria, assim, de uma forma singela, mas de coração, me curvar diante de você, Adi, pelo bem que você faz para um pai de família, para uma mãe de família, para um cidadão. Eu sei na pele o sofrimento que é passar por um acidente de trabalho. E você, com todo esse teu jeitinho, sua humildade, com esse coração sonhador, você constrói um ambiente livre de acidente. Você está dando um novo sentido para as questões de segurança do trabalho. Então, assim, é muito singelo, é muito simples, mas sinta a minha gratidão pelo seu trabalho, pelo que você faz, Adi. Sinta a minha gratidão, o meu abraço, e eu acredito que o abraço de vários colegas, né, Tec Segurança do Trabalho, e do trabalhador também. Sinta o meu abraço e a minha gratidão pelo seu sim na área da segurança, Adi. Eu louvo a Deus pelo dom da sua vida e pela oportunidade que eu tenho hoje de estar aqui batendo esse papo com você. Então, muito obrigado, Adi. Você me emociona desse jeito. Mas quando me falam algo parecido com isso aí, claro que eu tenho ego, né? Fico orgulhoso, mas eu respondo para todo mundo que falam alguma coisa assim. E eu sempre digo assim, eu faço aquilo que eu sinto que é a minha obrigação, né? Quem vê, parece, a gente trabalha na Fundacentro, 40 anos, tá tudo bem, e não passei momentos difíceis também, né? Em 1987, eu denunciei morte de trabalhadores da construção civil em Londrina. Morria 35, 40 trabalhadores em Londrina, somente da construção civil. Não. E eu denunciei isso numa entrevista lá, na Folha de Londrina, que era um dos 22 maiores jornais do Brasil, e o único que não era de capital, a Folha de Londrina, uma página inteira. Meu Deus do céu, daí virou um rebu lá na Londrina, né? Os empresários pagaram uma página na Folha de Londrina, né? E deram um cacete no Adir, né?
Inclusive é o presidente da Associação das Empresas lá naquela época, dono de uma grande construtora do Brasil hoje. E a OAB depois saiu, a seccional da OAB saiu em minha defesa, e voltei para Curitiba, que lá se chama, hoje em dia se chama assédio moral, né? Naquela época a gente jogou Adir no gelo, e eu fiquei na Fundacentro sem fazer nada, não deixavam sair, nem palestra, nos trabalhos de pesquisa que a gente tinha, eu fiquei lá. E foi pior, né? Porque daí eu li a Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, Estado do Paraná, e comecei a reler livros novamente, né? Me capacitar mais ainda. E fiquei quase 5 anos afastado, sem salário, e não foi fácil. Então, só a Dona Isabel e os meus filhos é que sabem o que a gente passou, né? Ganhei na justiça, voltei em 92, né? E para a Fundacentro novamente. Então, nada acontece. Até esse dia eu estava lendo algo sobre vencedor. Vencer é aquele que vence as dores, né? Vencedores. Não tem outra forma, né? Não se chega a lugar nenhum, não se conquista nada, sem a gente vencer as dores, né? E eu não acho que eu estou fazendo nada de especial, né? Eu penso que essa é uma missão, talvez, não sei se a palavra correta seria missão, né? Mas eu vejo vejo o Flávio Peralta, que também, né, que é amigão, né? Já estivemos juntos 2 vezes, no ano passado lá na Proteminas, esse ano estivemos juntos lá em abril em Minas, em Belo Horizonte. Então, é isso, né? E tem tanto conhecimento técnico, né? Hoje em dia, quando nós falamos aí das ferramentas, além das ferramentas de engenharia, né, as ferramentas na área da psicologia, né, as pessoas que estão pensando, né, segurança e saúde no trabalho, e virou muito papel. Eu tive a visita do Xavier agora esses dias na Fundacentro, e foi eu digo menino porque ele é mais jovem que eu, né? É um cara que conhece muito, e ele trabalhou na Dupont. E ele esteve fazendo visitas técnicas em grandes empresas aí, e as grandes empresas também estão pensando com todas essas ferramentas, que virou tanto papel na área de segurança e saúde do trabalho, que as empresas estão pensando, essa grande empresa, que eu não vou citar o nome, o Xavier citou, estão voltando para a raiz. Aquele lado técnico, ir para o campo, conversar com os trabalhadores, sabe? Né? Porque virou um negócio de ficar atrás da mesa. E tirou isso que nós estamos falando aqui do relacionamento. Do relacionamento. Né? Do ser humano. Mas, saindo dessa parte técnica e da emoção, me conta aí como é, porque eu já vi vídeo, né? Já vi vídeo de você tocando violão e sax, cara. Eu me sinto humilhado, porque o violão até sei algumas posições, né? E dá para enganar. Na percussão eu já me sinto gente. Mas o sax, cara, que é um instrumento maravilhoso, como é que toca sax? Só com a mão, né? Só com a mão. Então, eu acredito muito, sabe, Adir, assim, que Papai do Céu capacita a gente para gente na nossa missão. Você falou a palavrinha missão. Hoje eu vejo também o Douglas com uma missão muito nobre de levar a segurança do trabalho para as pessoas e levar a segurança como um valor, né? Valor é aquilo que é extremamente importante para mim. Valor eu não negocio, valor é valor. E eu quero, né? Na verdade, eu quero que as pessoas tenham esse sentimento em relação à segurança. Que segurança a gente não negocia, segurança é um valor. E aí Papai do Céu capacita. Acidente, ele destrói sonhos, né? E o acidente, ele me tirou o sonho. Na época, quando eu casei, eu queria ter aprendido a tocar violão para ter feito uma surpresa para minha esposa naquela época. E chegou o dia do casamento, na época eu não pude tocar violão. Mas passado-se algum tempo, Papai do Céu me deu a inspiração de fazer uma dedeira de cano PVC, uma dedeira de colocar no dedão,
porém uma dedeira tamanho maior, que hoje eu coloco ela aqui no toquinho e aí eu consigo, né, tocar as cordas do violão com essa dedeira que eu coloco ela aqui. Bom, então a questão do violão... Você já tocava violão antes? Não. Eu nunca fiz aula de violão. Violão eu estou ainda aprendendo a tocar violão, mas internet, se for clube, né, violão. E aí, então, essa questão do violão eu consegui ressignificar através dessa dedeira de cano PVC que eu fiz, né? A história do sax, eu quis aprender a tocar o saxofone. E um rapaz que eu vejo ele nas redes sociais, o cara toca muito, eu acompanho ele nas redes sociais lá na minha cidade. E eu fui igual uma criança quando quer um brinquedo para poder, né, naquela expectativa para conquistar aquele brinquedo, eu fui para poder aprender a tocar sax. Cheguei lá na escola de música desse rapaz e cheguei lá, ele virou para mim e falou assim: ó, não leva a mal não, mas esse instrumento que você quer tocar, sax, não tem como não, ele precisa das duas mãos. Ou seja, a deficiência chegou primeiro e não o Douglas. Ele viu a deficiência, mas ele não viu o Douglas. E ele me cortou, falou que não tinha como. Não me deu nem a chance de tentar. Para mim não tem problema nenhum se não tiver como, mas eu preciso primeiro experimentar, eu preciso tentar. Acho que duas características que todos nós temos em comum, que é comum a todos nós, independente de escolaridade, de raça, de cor, enfim, nós temos classe social? Independente disso, nós temos pelo menos essas duas características que é comum entre nós. A primeira, que é as nossas limitações. Todos nós temos as nossas limitações, né? Ninguém é super-homem para fazer tudo. Todos nós temos algumas limitações e está tudo certo. E a outra característica comum é a capacidade de aprender alguma coisa. Todos nós temos a capacidade de aprender. Só que esse menino lá, ele não me deu nem a chance de tentar. Saí da sala dele abafado, né? Porque eu queria muito aprender. Passado-se 2 meses e meio, nem 3 meses não passou. Um outro professor com uma outra visão diferente, do nada, eu encontrei com esse outro professor no centro da cidade, lá em Divinópolis, e do nada esse outro professor virou para mim e falou assim: ô Douglas, eu tenho vontade de te ensinar a tocar sax, você tem vontade de aprender? Eu assustei, contei para ele, falei: nossa, eu quis aprender, mas falaram para mim que é até impossível. E ele, olha a visão diferente desse outro professor. Eu também não sei como, mas vai lá em casa que nós vamos descobrir juntos. Ele falou desse jeito: vai lá que nós vamos descobrir junto. Eu também não sei como, mas vai lá. Outra visão. Outra visão. Cheguei na casa desse outro professor, que é o professor Ricardo Pellegrino. Cheguei na casa dele, ele estava com uma folha chamex, uma lapiseira e aquela fita métrica de costureira para tirar a medida aqui do toquinho. E ele falou para mim assim: eu tenho um amigo que tem impressora 3D, eu vou fazer um desenho de uma adaptação, vou levar para esse meu amigo. E aí a gente vai criar uma adaptação. Falei: beleza, pelo menos ele pensou diferente, né? Só que quando ele me deu o instrumento para eu segurar, o saxofone, aí nós descobrimos juntos que eu não precisava de adaptação. Eu só precisava de uma oportunidade. Eu não precisava de adaptação, só precisava de uma oportunidade. E aí ele falou para mim assim: aperta aqui, aperta ali, com um toquinho. Eu comecei a apertar as teclas do instrumento sax e nós descobrimos juntos que era possível eu tocar sax só com uma mão. Então hoje eu sou um aprendiz do instrumento sax. Hoje eu sou um aprendiz desse instrumento maravilhoso e complexo que é o instrumento saxofone. Hoje eu sou um aprendiz disso. Ó, vai ficar, né, para o pessoal poder depois acompanhar nas redes sociais, né, Adi? E ver eu tocando, porque infelizmente a gente não trouxe nem o violão e nem o sax aqui para fazer uma demonstração. Mas quem tiver curiosidade aí, depois entra lá no Instagram Douglas da Guarda, que tem lá alguns videozinhos lá
eu tocando. Ou qualquer coisa, entra em contato comigo, né? Com o Adir, meu empresário agora, o Adir Souza. Que a gente repassa para vocês o Isso. Douglas da Guarda tocando violão e Isso. tocando sax. Isso aí, Adir. É uma honra tê-lo aqui. A gente está chegando no final. Final, né? Eu acho que já está completando aí. Passou tão rápido que foi o que disse mesmo o Tiago e o Lucas, né? Que é o que cuidam da técnica aqui, que fazem esse material, todo esse equipamento aqui funcionar direitinho, né? Não é por acaso, são pessoas que conhecem, se dedicam e estão junto com a gente nesse projeto aqui de fazer segurança e saúde no trabalho, chegar para mais pessoas no Paraná, no Brasil, né? Sair da bolha da segurança, de nós profissionais de segurança do trabalho, que eu brinco, a gente fica falando comigo, né? Para que mais pessoas falem de segurança e saúde no trabalho, né? E Douglas, ter você aqui, para mim foi uma honra, uma alegria enorme, né? O Douglas está indo para Castro fazer uma palestra amanhã, né? E por sorte, ele falou: Adir, eu preciso te ver. Eu digo, então tá bom, eu já tenho até um projeto para você, né? Você fez igual o pessoal fala em quartel, né? Soldado, quando ia no bombeiro aqui, amigos meus falavam, quando o cara estava de férias, passava no quartel, dizia, ó, tá no quartel, tá de férias, ou quer trabalhar ou quer cadeia, né? Então nós fizemos a mesma coisa. Quem veio para Curitiba falar comigo, já arrumei trabalho para você aqui. E que honra, viu, Adir? Então nós te agradecemos de coração a Digicast. Tem a fábrica lá em São Paulo, tem a análise de risco lá em São Paulo, né? E nós, paranaenses, apesar que nós nascemos, o Paraná nasceu era junto com São Paulo, né? Paraná era a 5ª província de São Paulo. Em 1853 é que nasceu o nosso Paraná e o nosso primeiro presidente foi um baiano, Zacarias Góes de Vasconcelos, né? Então a gente do Paraná também tem nosso orgulho próprio, né? Eu acho legal gostar do seu estado, né? A gente tem muito orgulho desse estado do Paraná e temos muita gente boa aqui que a gente pode trazer, né? Para falar de segurança e saúde no trabalho, profissionais, técnicos, engenheiros, médicos do trabalho, os amigos meus, né, que a gente pode falar de segurança e saúde no trabalho, e você vai fazer parte da história, né? Obrigado. Queiram ou não, nós estamos fazendo história aqui, falando de segurança e saúde no trabalho, e deixo aqui as tuas palavras finais aqui, e com muito carinho, muito obrigado, eternamente grato. Douglas da Guarda. Adir, a gratidão é minha, viu? A gratidão é toda minha, e eu quero aproveitar esse momento aqui, antes da minha palavrinha final, convidar você empresário, você do ramo, né, da área de segurança do trabalho, seja de EPI ou de treinamentos, enfim, patrocina, apoia esse tipo de projeto, porque isso daqui faz um bem enorme para o povo brasileiro, faz um bem enorme para um pai de família, para uma mãe de família e para um cidadão. Isso aqui, nós estamos aqui construindo maturidade em segurança do ambiente de trabalho e contribuindo para a busca sempre de um ambiente livre de acidente. Então, se você pode, patrocina. Meu amigo aí, Fábio Lana, lá da KPN, olha aí que excelente oportunidade de você apoiar, ajudar esse projeto e também, né, levar a sua marca. Bom, Adir, mais uma vez, gratidão a você e toda a equipe técnica aí e a esse projeto lindo. Para mim foi uma honra estar aqui hoje com você. Tem a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito. Muito obrigado, Adir. Toda palestra minha, meu primeiro slide, eu falo do Adir Souza e do Movimento Abril Verde. Muito obrigado, Adir. Obrigado, amigo. Um abraço, querido.